Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, Jesus e tormentos. E vamos pensar um pouquinho antes sobre essa palavra, tormento. Interessante porque eu fui fazer uma pesquisa, eu gosto sempre de olhar a origem da palavra, como que ela era utilizada lá no início, por que que ela foi criada, o que que a humanidade quis expressar quando criou essa palavra. E eu encontrei uma coisa curiosa, porque ela também foi utilizada lá atrás como sinônimo, como nome, como um substantivo de uma máquina de tortura, de guerra. Ou seja, existia lá um instrumento que era de suplício, que era um instrumento de tortura daqueles que eram aprisionados durante os conflitos, as guerras, e esse objeto de tortura se chamava tormento. Então, o tormento era um objeto que gerava tortura, dor e sofrimento. E a partir daí é que se começou a usar. Então, quando eu digo assim, nossa, eu estou atormentada, é como se eu estivesse sendo torturada. Nossa, mas isso é um tormento que eu estou passando. Mas essa situação, ai, que tormento que é essa situação. É como se eu estivesse dizendo, nossa senhora, que torturante que é essa situação. Como ela me tortura. E o que que é passar por uma tortura? Passar por uma tortura é ser submetido a uma dor, a um sofrimento, a um ferimento contra a sua vontade. Né? Então a gente começa a pensar: será? Será que eu, quando falo, estou vivendo um tormento, significa que algo de fora me pegou e me sequestrou, uma força me condicionou a passar por isso, eu estou sofrendo porque alguém está produzindo em mim esse sofrimento? Quem é esse outro que me tortura? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Se nós entendemos que tormento é esse lugar de ser torturado, de ser machucado, de ser supliciado, de sofrer, de sentir dor, a pergunta é: se eu estou passando por um tormento, se algo me atormenta, se existe um tormento na minha vida, quem é esse torturador que me atormenta? Quem é esse que produz para mim essa situação de tortura, de dor e de sofrimento? Quem é que gerou em minha vida? Quem me sequestrou na guerra do dia a dia, na guerra, na batalha do dia a dia? Quem é que foi lá, me sequestrou e agora está me atormentando? Está me produzindo dor e sofrimento? Seria mais fácil para a gente falar é o mal, é o ser diabólico, é o inimigo, é o fulano que não gosta de mim, porque aí eu me coloco numa condição de vítima. Eu não sou responsável pelo tormento que estão fazendo comigo. Eu estou sendo vítima. Olha como eu sou uma pobre coitada. Surgiu aqui um tormento que agora me tira o sono, que agora me dá dor, que agora me aflige, que agora me faz sofrer, não sei de onde veio. Estou sendo torturada, não sei por que que eu estou sendo torturada, não mereço. Então, quando nós nos colocamos nessa situação, identificando um outro desconhecido, que eu não sei quem é, de onde vem, e ele é que causa em mim, eu me isento da responsabilidade dessa história. Mas se a gente acredita no que o Espiritismo ensina, principalmente na lei de causa e efeito, na lei do livre-arbítrio, que garante que você vai ser responsável pelo seu próprio caminho, porque você é livre para escolher o seu caminho, então aquilo que você vai encontrar é o que você quis encontrar. Porque quem te levou para aquele caminho foi você, com o seu livre-arbítrio, ninguém te empurrou, ninguém te forçou. Eu já não posso mais me sentir como se eu tivesse sido capturado pelo meu inimigo, por esse do mal,
e que agora me põe nesse tormento, nesse aparelho, e agora me faz sofrer, me faz sentir dor, esse outro esquisito, esse inimigo, esse ser que eu não sei quem é. A gente não pode se sentir nessa condição porque ela não faz sentido, ela não fecha com a nossa crença na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito. Então eu preciso pôr um espelho diante de mim e me perguntar: Cris, por que que você se atormenta com isso? Cris, o que você fez para ter gerado nesse momento da sua vida tal tormento? Cris, como você deve ter vivido no passado, analisando o que você está encontrando no seu presente em termos de tormentos? Se nós temos consciência de que somos herdeiros de nós mesmos, então todos os nossos tormentos das nossas vidas, eles têm DNA nosso. Eles têm endereço de entrega. É a gente na vida passada fazendo uma compra por internet e mandando entregar o tormento hoje aqui, nesse endereço, nesse lugar, nesse momento. Quando a gente toma consciência disso, primeiro que é desconfortável, dá uma certa raiva, a gente quer falar, eu não faria isso comigo, mas a gente faz, porque a gente não sabia que ia fazer. A gente não pensou um pouquinho além, a gente fez uma coisa na hora que era bem gostoso, bem favorável para a gente, e não pensou em como aquilo ia repercutir depois, no futuro. Então, é desconfortável, a gente fica até com raiva de estar passando por uma coisa e saber que a gente mesmo que criou, a gente fica indignado, porque parece que não foi eu que fiz isso comigo mesmo, mas se a gente for maduro o suficiente para deixar isso acalmar, a gente vai falar assim, bom, então tá, então agora eu agradeço, porque pelo menos eu estou tendo a chance de saber o que eu fiz, de saber como eu lidava com a vida, de ter uma ideia das escolhas que eu fiz e mudar. Mudar, resgatar, repor aquilo que eu tirei, devolver aquilo que eu peguei, consertar aquilo que eu quebrei e viver uma nova vida. Uma nova vida em que eu haja melhor para não mandar de novo endereçado para mim um tormento lá na frente. A internet vai entregar lá na frente um tormento. Tá aqui, Cris, você que escolheu aquele dia que você preferiu o caminho mais fácil, aquele dia que você estava com raiva de alguém, fez uma intriga. Você gerou um tormento, tá chegando hoje no seu endereço. Pega que é seu, né? Pega, lida aí que o filho é seu. E eu lembrei de um trecho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, capítulo que fala dos pobres de espírito, no item 11. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. E é um trecho bonito, ele é meio poético, e diz assim, esse recorte que eu trouxe. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, também tem-lhe confiança, desculpa, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com suas asas brancas e deixando-te com os seus remorsos sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro.
Então, dessa forma poética, esse espírito faz como que se ele tivesse sondado o coração de uma jovem donzela que via passar diante de si as mulheres ricas, adornadas, requintadas, indo de festas em festas e rindo. E esse espírito capta os pensamentos dessa donzela pobre e abandonada. E essa donzela queria ser uma daquelas mulheres ricas e bonitas e adornadas. E esse espírito benfeitor diz para ela: que ilusão que você carrega, achando que elas vivem numa paz e numa alegria? Pobre criança, não. Se você soubesse os choros que tem, se você soubesse os tormentos, as dores que esses vestidos e essas maquiagens abafam, escondem, você seria agradecida pela vida que tem, apesar de uma vida de muitos tormentos, é uma vida que está te preparando para a sua libertação. Enquanto que se você conseguisse ir para o lugar onde você está desejando hoje, para essas festas onde corre vaidade, corrupção, manipulação, traição, você estaria gerando tormentos para a vida futura. Ela disse: se você fizer esse movimento, o seu anjo da guarda que está aqui te protegendo, te guardando, te orientando, ele vai se recolher, vai te deixar aí ao fruto do seu livre-arbítrio e você vai gerar tormentos para o seu futuro. Então, o bom espírito está dizendo para ela: isso que você está chamando de tormento hoje é simplesmente uma passagem para a liberdade. É uma passagem doída, mas que vai te libertar. Se você conseguir fazer o movimento que você está querendo, fugir desse tormento, se entregar nos prazeres da carne, das festas, das roupas e da vaidade, você vai sentir um prazer momentâneo para te entregar num tormento maior lá na frente. Eu trouxe esse trecho justamente para a gente se perguntar. O que que é tormento? Porque para essa jovem, a vida dela era um tormento. A vida da mulher rica, das mulheres ricas e bonitas que passavam cheias de ornamentos, não era tormento. E o bom espírito está dizendo: você não sabe nada, menina. Porque eu vou dizer para você que a vida delas é atormentada, que elas choram, que elas não são o que elas estão aparecendo, enquanto que a sua vida é de libertação. Aguenta isso que você está chamando de tormento. Então eu pergunto: o que que é tormento nessa vida? Porque com o nosso olhar identificado com a matéria, muitas vezes aquilo que a gente fala que é uma coisa ótima, não é. É um tormento, e aquilo que a gente não gostaria é o que é o que nos faria crescer. O que que é tormento? É não ter dinheiro? Ai, tormento para mim é não ter dinheiro. Pois muita gente vai dizer que tormento é ter dinheiro. O que que é tormento para você? É não ter um relacionamento? É não ter um relacionamento? Muita gente vai dizer que o tormento da vida é justamente o tal relacionamento que ela tem. O que que é tormento para você? É não ter um emprego? Pois muita gente vai dizer que justamente o tormento da vida é ter aquele tal emprego. Então é interessante porque a gente vai se questionando. Primeiro, se a gente olhar por vários pontos de vista, a gente vai mudar de opinião, e aquilo que parece tormento não é, e aquilo que não parecia tormento, na verdade, é o que é. É o que os espíritos estão nos trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 7, item 11. Donzela pobre, que está aí hoje resgatando o seu passado. Você acha que você é atormentada e que essas mulheres são felizes? Eu te digo que é o contrário, que elas estão se atormentando, enquanto que você está se livrando dos tormentos que você já gerou no seu passado. Então, quando a gente fala de tormento, primeira pergunta, com os quais olhos você está falando? Porque se você mudar o ponto de vista, você muda inclusive o valor daquilo que era tormento já passa a não ser e vice-versa. Então, é o ponto que Joana vai nos convidar a pensar. Quando ela fala sobre tormentos, o que seriam esses tormentos, né? Vamos entrar então em Joana. Então ela diz assim, ó: o mundo é
para os primeiros, um lugar de prazeres imediatos, com a inevitável presença do sofrimento que faz parte da sua imperfeição. Já para os segundos, é vale de lágrimas, é lugar de degredo. Então, ela está mostrando para a gente aquilo que o Evangelho traz. O que é tormento? Para uns, ai, lugares de prazeres. Para outro, não, um lugar de vale de lágrimas. E aí a pergunta fica: a jovem donzela pobre estava vivendo no vale de lágrimas ou no lugar de prazeres imediatos? As moças ricas e adornadas estavam vivendo nos lugares de prazeres imediatos ou no vale de lágrimas? Aparentemente, a pobre coitada é que estava no vale de lágrimas, e aquelas mulheres adornadas estavam nos prazeres. Mas a longo prazo, quem vai caminhar para a verdadeira felicidade mais rápido é aquele que sofre bem. É o bem sofrer do evangelho. Não estou fazendo uma apologia ao sofrimento. Vamos sair daqui todo mundo procurando sofrer para poder. Não é isso, porque isso também não é verdadeiro. O que que Deus pede para gente? Para a gente crescer é enfrentar o que nos aparece, não é cavocar problemas. Não é gerar e imputar mais dor e sofrimento. Isso é não usar bem a inteligência. Mas é viver a vida da melhor forma possível e lidar da melhor forma possível com o que aparece. Aparecer um tormento? Enfrenta. Isso é crescer. Agora, que nome que eu dou para isso? Ah, isso é um vale de lágrimas, eu sou uma pobre coitada. Isso não é enfrentar, isso é se vitimizar. Não, esse tormento que apareceu é alguma coisa que eu devo ter aprontado, mas deixa para mim que eu vou lidar com ele, eu vou enfrentar, eu vou superar. Isso é crescer. Então, eu posso descrever a situação por dois pontos de vista opostos. E aí, o que você está passando é um tormento? Tem gente que vai falar, ah, é o maior tormento da minha vida, eu sou uma pobre coitada, a vida não tem mais jeito. E tem gente que vai falar assim, ah, isso daí é um obstáculo do caminho, deixa para mim que eu vou lidar com ele e vou superar e vou crescer. A mesma situação, dois pontos de vista, dependendo do que eu dou de valor para aquilo, dependendo do propósito que eu sei que aquilo vai ter na minha vida. Né? Por isso que eu preciso estudar, ampliar consciência, para eu aprender a olhar a vida por uma lente mais inteligente, que me faz aproveitar melhor a oportunidade na Terra. Joana continua. De um lado, a simplista informação do nada após a morte. Então, se eu não acho que vai ter nada após a morte, eu tenho que viver a vida da melhor forma possível aqui, com os maiores prazeres, porque depois acabou mesmo. Aquilo que eu fizer de errado aqui, eu não vou resgatar, eu não vou ter que devolver, eu não vou ter que reconsiderar. Então, vamos aproveitar e fazer o máximo de estrago possível para viver a vida egoística. Se eu não acredito que eu vou responder por aquilo que eu faço, por que que eu vou me dedicar a ajudar, a fazer o bem, a limitar minhas paixões, a ser uma pessoa melhor? Vamos curtir a vida adoidado e boa, né? Então, de um lado, a simplista informação do nada após a morte. Do outro, a fatalidade pré-estabelecida violando os códigos do querer, do lutar e do vencer. Uma e outra corrente do pensamento conduz invariavelmente aos tormentos. Aqui o gozo até a lassidão e ali a amargura frustrante. Então, ela está mostrando agora dois pares de opostos que são exagerados e fazem mal do mesmo jeito. Ela não está falando no sentido de enfrento ou me ponho de vítima. Agora ela está dizendo o seguinte, ó. De um lado, tem gente que acha que a vida deve ser vou me martirizar. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que também está falando lá do sofrimento, e os espíritos comparam. Eles falam assim: cuidar do corpo e do espírito significa nem vou viver a vida do asceta que nega a matéria, que não alimenta o corpo, que vive só de luz, que não se relaciona com a vida na terra, que fica no alto do monte meditando, que quer sobrepor ao corpo, não quer ter nenhuma necessidade do corpo. Então, esse é um oposto que não vai fazer bem, porque a gente veio na Terra para viver na Terra, desfrutar da Terra, experimentar os prazeres da Terra, superar a matéria. Então, esse que fica lá no alto do monte, meditando, sem se alimentar, ele está fugindo.
Ele se alienou, ele fugiu dos enfrentamentos. E no outro polo oposto tem esse que se entrega à matéria, né? Já que vai, vamos, chafurda na lama. Então se entrega, esquece que existe espírito, esquece que existe lei de causa e efeito, vai, tira proveito, é prazer, 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 de todos os tipos de prazer, ou seja, de um lado eu nego a vida, de outro lado, eu exploro, eu abuso da vida de um jeito desequilibrado. Então, Joana está dizendo: os dois lados não são bons, os dois lados vão gerar sofrimento, os dois lados vão atormentar a sua vida. Se você quiser negar a vida, não, eu vou aqui viver de luz no monte, no alto do monte, não vou me relacionar com ninguém, não vou correr atrás das coisas da terra, vou ser um eremita, você está negando a terra. Você está negando a experiência. Vai lá viver e superar, quero ver. Ficar aí escondido para ninguém te amolar, tudo bem, eu quero ver você ir lá, aguentar o chefe, aguentar o patrão, aguentar o funcionário, aguentar o seja lá quem for, o governo, a mãe, o pai. Vai lá viver isso. Aí sim você vai se superar. Agora, você ficar alienado, não se relacionar com ninguém, não ficar com ninguém, não querer viver isolado, não preciso comprar, não preciso vender, não preciso produzir que você está fazendo na Terra? Fica no plano espiritual. Então, de um lado, o exagero desse lado que eles chamam de ascetas, que é o espiritualizado no extremo, ele não é bom porque ele nega a matéria. Mas também você negar o espírito e você só se entregar para os prazeres da carne, eu só corro atrás das coisas da terra, nem lembro que existe espírito, moralidade, nem lembro que existe autoconhecimento, que existe Deus, que existe oração, meditação. Não, não. Eu vou atrás de coisa da terra, eu quero comer, eu quero desfrutar, eu quero ter prazer, eu quero ter, eu quero possuir, eu quero mandar. Se eu fico só aqui, também não é uma boa escolha. Aqui eu me atormento de um jeito, aqui eu me atormento de outro jeito. A melhor vida é aquela em que a gente vive, cuidar do corpo e do espírito. Em que eu vivo na terra, desfruto da terra, convivo com a terra, mas com a intenção de crescer em espírito. Eu aproveito as coisas daqui para me enriquecer espiritualmente, que é aquela história que não é negar Mamon, mas é você pôr Mamon a serviço de Deus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, Jesus não falou, não, ignora esse César, foge dele, finge que ele não existe, fica só com Deus. Não. Vai lá, o que é de César você dá, cumpre os seus deveres, paga as suas contas, produz o seu trabalho para você sobreviver, desfruta da terra, mas dai a Deus o que é de Deus. Faça as suas orações, o seu autoconhecimento, busca informação, conhece as leis divinas, enfim. Invista no seu espírito. Cuida do corpo e cuida do espírito. Você aproveita a terra para entrar em contato com suas próprias questões e você crescer. É para isso que a gente vem para a terra, não é para negar a terra. E também não é para se entregar às coisas da terra fingindo que não existe nada mais. Então, Joana começa falando dos tormentos desses dois lados opostos, que ora eu me atormento porque eu nego a terra, ora eu me atormento porque eu só existe a terra, eu nego o espírito. Então, eu preciso dos dois, do corpo e do espírito, para eu poder me desenvolver aqui. Eu trouxe uma frase que é de um estudo que uma vez eu fazendo um estudo, procurando um estudo até para a área da pedagogia, eu me deparei com um artigo científico muito interessante. Ele me marcou, eu vivo carregando ele comigo. Os autores são Magda Barreto, Milena Rocha e Rosendo Barreto. Eles apresentaram num encontro internacional de produção científica lá em Maringá, em 2013. E eles fazem um estudo a respeito da alienação e eles estudam aquele desenho animado do Bob Esponja. Então, a partir do desenho animado, eles fazem um estudo sobre o que é essa alienação. E eles trazem um pouco dessa questão do ponto de vista, que dependendo do ponto de vista, eu posso considerar uma coisa ou ao oposto da própria coisa, simplesmente mudando a lente que eu olho. E esse trecho que eu destaquei desse estudo, que eu gosto de carregar comigo porque eu acho que é muito profundo, fala muita coisa, apesar de ser curto, ele diz assim, abre aspas.
Estas imagens, eles estão falando dos olhos, tá? Estas imagens nunca são janelas transparentes para o mundo. Elas interpretam o mundo, apresentam-no de forma bem particular e com interesse próprio. Vou ler de novo, porque é bem interessante. Olha só. Essas imagens nunca são janelas transparentes para o mundo. Elas interpretam o mundo, apresentam-no de formas bem particulares e com interesses próprios. Ou seja, se eu falar para vocês assim, vou contar para vocês o que eu estou vendo agora. Tem uma situação acontecendo aqui na minha frente e eu vou ser a narradora. Eu vou narrar para vocês o que está acontecendo, vou narrar os fatos. E eles dizem assim: esses olhos que observam, que capturam a cena, para depois se tornar uma mensagem para dizer para outras pessoas que não estão aqui podendo ver, essas lentes, elas não são transparentes. Eu não sou capaz de descrever com essa isenção da minha participação. Eu não sou capaz de descrever, porque eu vou deixar a minha descrição, a minha narrativa contaminada por aquilo que é meu. Eu vou prestar mais atenção num ponto do que no outro, porque é meu isso. Isso me interessa mais do que aquilo, sem saber. Não é de propósito. Inconscientemente, a captura que eu faço da cena é uma captura que tem relação comigo. Eu vou prestar mais atenção nisso do que aquilo, porque isso me interessa mais. Eu vou entender isso que aconteceu de acordo com o que eu acho, e não, pode ser que não seja. Quantas vezes a gente interpreta? Sabe aquela história? Vou fazer um parênteses, mas tem uma historinha, eu vou contar lá rapidinho. Era uma vez um pai de família, não. Era uma vez um marido, tinha recém-casado, estava vivendo com a sua esposa, e um dia ele falou assim: preciso dar uma condição melhor para nossa família. Vou sair numa jornada para conquistar recursos e voltar para te dar uma condição de vida melhor. Essa jornada demorou mais do que ele previa. Demorou muito tempo, demorou 20 anos. Por 20 anos ele foi de lugar em lugar, de lugar em lugar, até que ele juntou um tesouro. E ele voltou para casa para dar uma vida boa para sua esposa. Quando ele voltou para casa, ele viu pela janela da casa ela se abraçando a um jovem mais alto que ela e dando um beijo carinhoso, se abraçando. E esse pai, já deu spoiler, né? Esse marido associou que era alguém no lugar dele. E foi então e faz uma briga e, enfim, até descobrir que na verdade ele era o pai daquele jovem, porque quando ele sai para fazer sua jornada, a esposa estava grávida. Ou seja, ele olhando de fora, ele viu uma situação: minha esposa está abraçando e dando um beijo carinhoso no homem. E aí cada um de nós vai imaginar uma coisa. Cada um de nós, a lente desse homem foi: é um namorado. Ele poderia ter falado outra lente. Nossa, será que quando eu saí, a minha esposa estava grávida? Ou ele poderia ter pensado: nossa, será que alguém veio ajudar a minha esposa? Será que é algum primo dela? Será que é algum irmão que eu não sabia? Poderia enxergar de várias formas. Ou poderia até enxergar: que bom que a minha esposa arranjou alguém, porque eu demorei 20 anos e ela não ficou sozinha, abandonada. Essa seria, acho que, o mais razoável, né? Mas a verdade é que a gente vai fazer a leitura daquilo que eu vejo de acordo com nossos conteúdos do inconsciente, de acordo com o que eu penso, de acordo com os meus valores, de acordo com minha análise pessoal, de acordo com quem eu sou. Então, é bonita essa frase, eu vou lê-la mais uma vez. Essas imagens nunca são transparentes para o mundo. Elas interpretam o mundo, apresentam-no de formas bem particulares e com interesses próprios. Ou seja, quando eu falo de tormento, dependendo da lente que eu ponho, que vai depender de quem eu sou, eu posso fazer uma leitura que aquilo é um tormento ou não, uma oportunidade de crescimento. Quer ver um outro trecho que mostra, que ilustra bem isso? Quando Jesus está saindo de uma cidade, começando a pegar o caminho para ir para outra cidade, logo nos primeiros trechos, no primeiro trecho desse caminho, desse percurso, eles olham, os apóstolos chamam a atenção e dizem: Jesus, olha! E tinha um cachorro
morto, já em estado avançado de apodrecimento, de putrefação. E eles falam: nossa, que cheiro, que imagem, que aflição, que, né? Que tormento. E Jesus, para mostrar a eles essa verdade, Jesus olha e o cachorro estava com a arcada dentária à mostra. E ele diz: vejam que arcada dentária perfeita. Né? Então, eles devem ter ficado em silêncio, né? Caindo a ficha do tipo, a gente olhando o podre e Jesus olhando o que era perfeito. Então é sempre assim. A gente nunca diz a respeito do que é real. A gente sempre diz a nossa interpretação daquilo que a gente observa. E ponto final. Então, se alguém perguntar pra gente, mas Cris, o que aconteceu? Se eu tiver consciência, eu vou dizer: só Deus sabe. Eu posso dizer o que eu vi. Eu posso dizer o que eu fui capaz de alcançar. Eu posso dizer a minha interpretação do que eu vi. Agora, dizer o que realmente aconteceu, só Deus sabe. Porque cada um que vai observar está observando por uma lente e vai produzir uma narrativa, vai produzir uma interpretação, vai produzir uma história. Eu conto história das coisas, eu não conto as coisas. Sempre que eu for falar a respeito de algum acontecimento, de alguma situação, eu estou trazendo a minha versão daquilo, a minha história daquilo. Eu não sou capaz de dizer porque essas janelas não são transparentes. Elas interpretam, elas oferecem a cor baseada em quem eu sou. E tem gente que tem mais uma cor de um jeito, mais uma cor de outro jeito. Tem gente que analisa mais de forma mais sintética. Tem gente que floreia e por aí vai. Tem gente que presta atenção mais num ponto do que no outro. Então, Joana diz assim, se referindo a Jesus, não condenava as condições terrenas e não as exaltava. Então, veja, o ponto de vista de Jesus nos mostra muito. Jesus em nenhum momento ficou encantado com os poderes daqui, com as riquezas, com as belezas que nos instigam. Né? Jesus não se atormentou pelas coisas do mundo, não quis posse, dinheiro, fama, riqueza, beleza, não quis. Mas também não ficou impressionado e também não se atormentou pela alma humana ainda muito selvagem, primitiva, corrupta até hoje, né? Jesus não se atormentou pelos, pela fome, pelas misérias, pelo mal, pelo sofrimento. Não. Jesus não se atormentou com as coisas da terra e Jesus não se atormentou com as dores da terra. Nem com as riquezas da terra, nem com as dores da terra. Porque ele não condenava as coisas daquilo, entendia, faz parte. Tudo isso faz parte. Se encantar com as coisas da terra faz parte. São crianças ainda, gostam dessas coisinhas brilhando. Ah, mas também os tormentos, as dores faz parte, vão crescer apesar disso. Com isso vão crescer. Jesus enxergava muito profundamente, o seu ponto de vista era muito profundo. Na posição de mestre, ensinava como se deveria utilizá-las, as coisas da terra, respeitando-as e com elas gerando alegria entre todos e abençoando-as. Jesus nunca falou, ai, isso daí é superficial. Jesus usava o que precisava usar. Tem uma comida boa? Vamos comer a comida boa. Tem uma casa boa para a gente se proteger e dormir bem? Vamos dormir. Se eu tenho uma casa para dormir bem, por que que eu vou dormir ao relento? Ah, hoje não tem casa para dormir, Jesus. Vai ao relento mesmo. Tá tudo bem. A gente não. A gente se atormenta porque quer uma casa boa, a gente se atormenta porque não tem casa boa. Jesus estava tudo bem. Tem uma casa boa, vamos desfrutar. Não tem uma casa boa, vamos dormir aqui, tá tudo certo. Jesus não se atormentava nem pelo excesso da coisa, nem pela escassez da coisa. Ele simplesmente aceitava a vida como ela é e desfrutava da vida como ela é, né? Eu lembrei de um trecho e eu trouxe aqui dois trechos, na verdade. Um está lá em 1 Coríntios 6:12. Eu falei desse trecho, inclusive, no estudo passado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha que bonito. Todas as coisas são lícitas, estão aí. O mundo é esse aí, ele oferece tudo isso daí, tá tudo aí, tá tudo certo.
Agora, você tem que ser maduro o suficiente, consciente o suficiente, responsável o suficiente para falar: não vou fazer isso porque isso vai me gerar problema. Vou me dedicar mais àquilo porque aquilo me faz crescer. É o uso das coisas que me faz crescer. Então, não é a coisa em si que é errada, que é certa, que é pecado, que não é pecado. É como eu me relaciono com as coisas que faz com que aquilo se torne um bem ou um mal para mim e para os outros. E aí tem um outro trecho que fala exatamente isso, que está lá em Romanos 14:14. Então Paulo diz assim: Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. A gente não fala que a beleza está nos olhos de quem vê? Não é só a beleza que está nos olhos de quem vê, tudo está nos olhos de quem vê. Eu analiso uma cena e eu posso fazer uma interpretação da cena por um lado positivo ou por um lado negativo. Ai, que cachorro que está apodrecendo e está cheirando mal. Olha que arcada dentária linda. Não é a coisa em si que é imunda ou não é imunda. É os olhos que observam a coisa que dão valor para a coisa e tornam ela imunda ou não. A gente não fala que a diferença entre um remédio, um medicamento e um veneno é a dosagem? Não é o princípio que é bom ou mal. Esse princípio químico tá ali, é uma coisa, é lícita, mas a forma como eu uso, ela é imunda? Não. Ela é um princípio químico que a natureza produziu. Agora, se eu pego esse princípio e trago a minha intenção de transformá-la no medicamento, eu faço ela ser um bem para a humanidade. Mas se eu pego esse princípio e trago minha intenção de me livrar de alguém e transformo ela num veneno e mato alguém, ela se torna um mal para a humanidade. Quem transformou aquilo no mal? Não é a coisa em si, é o meu mundo interior que se relacionou com aquilo e deu o valor e transformou aquilo num remédio, numa cura ou numa morte, num veneno. Para tudo é assim. O dinheiro é do mal? Não. Nossa, graças ao dinheiro a gente mata a fome de um monte de gente. Mas graças ao dinheiro também eu me corrompo, eu corrompo os outros, eu prejudico pessoas. A beleza física, ela é um mal? Não, não. Pela beleza física a gente estuda estética, a gente é agradável de se olhar. Mas eu posso usar a beleza física para seduzir, para tirar proveito, para manipular. O que mais que a gente pode falar? Os títulos, o currículo, ele é imundo, ele é puro? Não, tanto faz se você estudou na faculdade X ou se você não estudou. O que você faz com isso que é problema? Porque eu posso pegar aquilo que eu estudei e tirar proveito daquilo para prejudicar, para mentir, para ser egoísta, para pegar coisas que não são minhas. E usei a minha inteligência, minha capacidade cognitiva, meus conhecimentos para prejudicar. Como eu posso usar isso para ajudar, para criar melhoria para a sociedade, para fazer o bem comum. Eu posso pegar a minha ignorância e, da mesma forma, ainda que eu seja ignorante, eu consigo fazer com o pouquinho que eu sei muitas coisas. Eu posso ajudar a estender a mão de acordo com o meu tamanho, de acordo com a minha condição. Ou eu posso pegar a minha ignorância e tirar proveito dela. E me vitimizar porque eu não sou nada, porque eu não posso, porque eu não consigo, alguém vai ter que me atender, eu vou ter que receber ajuda financeira porque eu não tive oportunidade. A coisa em si não é o problema. Ela pode ser problema ou solução, dependendo de como a gente se relaciona com aquilo. Joana diz também: os tormentos humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições que lhe estabelecerão no ser como processos depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. Então, Joana está lembrando a gente aquilo que nós começamos falando. O tormento que aparece na minha frente, ele veio encomendado. Eu, eu mandei aparecer na minha frente nas minhas escolhas passadas. Não caiu do céu alguém que me sorteou e falou: pronto, agora você vai vir aqui sofrer.
porque eu tô com vontade de fazer sofrer. Não, existe toda uma lei que regula os caminhos, e eu vou trilhando os caminhos e vou encontrando aquilo que eu mesma fui gerando e semeando. Então, é um jeito que eu tenho de conhecer a mim mesma, analisando os tormentos que eu produzo na minha vida. Eu digo assim, por exemplo, puxa vida, sempre comigo acontece tal coisa. Vivo passando por esse mesmo tipo de tormento. Então, para e analisa. O que que tem causado esse tormento? O que que você tem feito que tem gerado esse tormento? Porque está saindo de você. Quando você estancar a nascente desses tormentos, você vai parar de gerar os tormentos futuros. Por enquanto, tem algo em você gerando. Vai investigar para saber o que que é, né? É uma oportunidade de autoconhecimento. Eu trouxe mais um trecho aqui agora de Mateus que diz assim, Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem. É um outro jeito de dizer que os tormentos que eu estou encontrando fora vieram de dentro de mim. Posso não saber, posso não conseguir entender, posso ainda não ter autoconhecimento suficiente, mas a lei é justa. Ninguém colhe uma coisa tendo plantado a outra. É a lei da semeadura e da colheita. Então, ao invés de reclamar, me sentir de coitada, vai analisar os tormentos da sua vida para entender quem é você. Porque dependendo de quem eu sou, eu gero um tipo de tormento, ou eu gero outro tipo de tormento. Então, analisando o tormento, eu consigo constatar quem eu sou. É uma oportunidade de autoconhecimento a gente analisar o que a gente tem sofrido. Continuando com Joana, ela diz assim: os teus tormentos atuais são tormentos que engendraste em vidas passadas. Ela continua dizendo, a gente que cria. Agora ela vai dar alguns exemplos, ó, algumas dicas de como a gente faz essa busca para entender o que que eu devo ter feito. Vamos analisar o que você está passando hoje. Então, Joana diz assim: atormentaste com impiedade e agora sofres sem conforto. Afligiste sem misericórdia e ora padeces sem afeição. Inquietaste com perversidade e hoje te perturbas sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e saís de um para outro desespero. Fobias, complexos, recalques dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracasso. Então ela está dizendo, vai analisando. Hoje o meu tormento é ser sozinha. Pois é. Vamos para o polo oposto? O que que você deve ter feito quando você estava cheio de gente ao seu redor? Provavelmente você não cultivou boas amizades, hoje você está sozinha. Provavelmente você tirou proveito daquele monte de gente que você tinha no passado, usou mal, abusou, não valorizou, descuidou, e aí você perdeu. Hoje o meu tormento é não ter uma boa saúde. Então, mais fácil ainda. Como é que você deve ter cuidado do seu corpo nas vidas passadas, para ter gerado no perispírito marcas que estão se tornando hoje doenças, dores, desconfortos, sofrimentos? E por aí vai. O meu tormento é ser mãe, é não ser mãe. Então, como é que você lidou com a maternidade, provavelmente nas vidas passadas? E é isso, a gente vai lidando hoje com o fruto que a gente plantou lá atrás. Ao invés de reclamar e se sentir coitada, vamos pegar esse fruto e falar: então meu problema está aqui, ó. Meu problema está no relacionamento. Meu problema está na maternidade. Meu problema está não sei aonde. E eu vou prestar atenção nisso e vou melhorar nisso, vou investir nisso, vou me aprimorar nisso. É simplesmente uma forma da gente se conhecer. Por isso é que existe aquilo que me perturba hoje, para eu enxergar fora o estado emocional dentro, o estado psicológico dentro, né? Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Que é isso, vai enfrentar, vai tentar descobrir, vai tentar analisar, vai crescer com isso. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, se recuperar, reconstruir. Então eu não vim aqui para ficar sofrendo. Pronto, então o tormento apareceu na minha vida para eu resgatar a vida passada. Senta e espera, deixa o tormento te bater. Não, ninguém vem aqui para sofrer. A gente vem aqui para experimentar o sofrimento e, ao experimentar o sofrimento, conhecer mais sobre si e saber o que precisa ser feito. É um trabalho de mão na massa, de mãos à obra. Não é assim, senta e fica sofrendo, deixa o sofrimento passar por você. Não. Bateu o sofrimento. Peraí, então, o que que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu saio dele? O que que eu tenho que aprender? Como é que eu tenho que crescer? Você tem que lidar com o sofrimento. É enfrentando o sofrimento, o tormento, que eu cresço.
Não é me entregando ao, vai, pode me torturar que eu mereço. Não, não, né? Isso aí é masoquismo, não. Você tá me torturando, mas mas eu vou fazer de tudo para sair dessa tortura. Eu vou tentar sair, eu vou tentar crescer, eu vou tentar aprender, eu vou tentar me superar. É isso que Deus espera da gente. Quando a gente tá sem querer, a gente encosta a mão num objeto quente e vê que vai queimar, a gente tira. A gente não fica lá, não, deixa queimar mesmo, para eu aprender, para eu nunca mais pôr a mão. Não, né? Eu não preciso ficar sofrendo. Eu pus a mão, vi que queima, eu tiro, né? É esse o objetivo. Doeu, eu tiro. Eu tenho que aprender com aquilo. Eu pus a mão, ah, quem mandou pôr a mão? Agora fica aí mesmo, vai sofrendo. Não, não é isso. Então o sofrimento bateu, oh, peraí, eu tenho que sair dele. Eu vou correr atrás, o que que eu preciso mexer na minha vida? Eu preciso mais isso, cuidar mais da saúde, eu preciso cuidar mais da mente, eu preciso olhar mais meus relacionamentos, eu tenho que dar uma parada, eu tenho que dar uma agitada. O que que é que eu preciso fazer? O tormento vem para nos tirar do lugar, não é para ficar entregue sentindo o sofrimento, não é isso que faz crescer. O que faz crescer é o enfrentamento do sofrimento. Aí sim. Joana diz, disse ele, né, Jesus, porque ela traz agora aquele trecho em que Jesus está lá num jantar e aparece uma mulher carregando um unguento, que é um óleo muito especial, caro, que se usava em doses pequenas, tanto para perfumar quanto para massagear. E ela derrama aquele óleo assim, com gosto, imagino, né? Com gosto nos pés de Jesus e massageia, e limpa os pés, e massageia e cuida dos pés. Imagina que eles andavam naquele deserto com sandálias, imagina quanto que o pé era maltratado, né? Então ela faz esse cuidado e o anfitrião fica analisando aquilo inconformado. Primeiro, como que essa mulher entra? Como que os discípulos deixam entrar? Segundo, como é que ela derrama óleo no pé e tanto óleo assim? Então ele está julgando aquela cena, porque ela fugiu do padrão, ela agiu de acordo com o que não se é convencional, né? A convenção social diz: não, não vamos desperdiçar. Mas para ela o valor era outro. O mestre dela estava ali. Não tinha nada que ele não merecesse. Todo o dinheiro do mundo ela ia ofertar, porque nada era mais precioso do que a presença dele ali. Ela queria, de alguma forma, poder oferecer um mimo para ele. Porque o que que você vai oferecer para Jesus, né? Então, Jonas está se referindo a esse trecho, e ela diz assim: disse ele, né, Jesus, ao anfitrião que o censurava mentalmente por aceitar a atitude da pobre atormentada, que era essa mulher que lavou os pés de Jesus com óleo caro. Jesus diz: ela muito amou, e por isso seus pecados lhe serão perdoados. Fitando-a com ternura e afeição, recomendou-lhe: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Então, Jesus estava dizendo para ele que ela estava livre, ela estava expressando o amor de qualquer forma. O óleo é caro, não é caro, serve para isso. Que diferença faz? Que diferença faz? O importante era a atitude dela era fazer um bem para ele. A atitude dela era expressar a gratidão, o amor que ela sentia pelo mestre. E isso foi valorizado. Enquanto que o outro engessado, não, porque socialmente esse óleo é muito caro, não se deve aplicar nos pés. Olha que mente pequena, que mente travada. Quem estava atormentado nessa situação? Ela, a mulher que lavava os pés de Jesus, ou aquele que estava inconformado que a mulher estava usando um óleo caro nos pés de alguém? Né? Então, o que que é tormento? Às vezes a gente está olhando um monte de gente que fala, esse é atormentado, aquele é atormentado, e quem sou atormentada sou eu, né? É o alienista lá do Machado de Assis. Quem é o atormentado? Às vezes eu estou sob uma condição de um padrão social e estou condicionada, doutrinada, e quem pensa diferente, eu falo, ah, é um atormentado, sendo que ele está livre. Eu só não estou entendendo o que ele está fazendo, porque eu é que estou atormentada por essa castração de pensamento. E aí, quem pensa diferente de mim, eu julgo como um atormentado, sendo que o atormentado sou eu, que quero que todo mundo pense igual, haja igual, faça igual, seja condicionado igual. E um trecho, então, que a gente termina com esse trecho, que é o ponto central da história, é o amor, porque Jesus fala: o amor te salvou, vai. É, esse amor que você trouxe, que você ofereceu para mim, é isso que faz com que a gente se livre dos tormentos. Então, Joana termina dizendo: o amor que se converte em reparação de erros é a eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Quer superar os tormentos? Quer produzir menos tormentos no futuro?
Invista em amar. E aí, amar é isso. Amar é projetar luz para dentro que vai ser refletida fora. Amar é cuidar de si para ser menos conflitada, para poder gerar menos conflito com as outras pessoas. Então, mesmo que a gente continue experimentando as dores, os sofrimentos, a gente vivencia pela ótica do amor de um jeito que não é sofrido. A gente aceita que os tormentos nada mais são do que aulas mais difíceis para a gente crescer mais, né? Quanto maior a prova, maior o crescimento. Ao invés de me sentir uma pobre coitada, passando por um tormento, eu vou dizer: oba, mais uma chance de eu me conhecer, de eu me superar, de eu resgatar o passado e de eu me transformar para o futuro. Então, vamos lembrar daquele trecho também do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos falam que a resignação é o consentimento da emoção, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, é quando aqui dentro eu sinto que tá tudo bem, eu tô passando por esse tormento, por aquele tormento, mas eu aceito, porque ele vem para me transformar e eu vou crescer com ele. Eu aceito, essa é a resignação. Não é eu me conformo e me entrego para sofrer, não. Eu aceito que ele me transforme. Mas se eu aceito que ele me transforme, eu vou ter que aprender com ele, eu vou ter que me mudar por ele, eu vou ter que ser outra pessoa. Tem obra minha, tem trabalho meu. Não é só sentar e esperar o sofrimento passar. Eu aceito o sofrimento porque eu vou me fazer crescer com ele. Isso é resignação, é ativa. Então, frente aos tormentos, que a gente olhe para eles com lentes de tirar proveito para crescer, que a gente não se sinta vítima, que a gente não se põe de coitado, que a gente use para crescer, para se conhecer, para superar e para se fortalecer espiritualmente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser.